a água é um problema. A água é um problema, acho que nós vamos sofrer isto também quando chegarmos a esta idade. Pronto, o idoso vai perdendo os reflexos de ter necessidade da água. Ele acha que não tem necessidade de beber água porque vai perdendo esses reflexos da secura. E é preciso insistirmos com reforço hídrico, porque é no reforço hídrico que a gente evita, seja infecções urinárias, seja desidratação. Ora, sejam bem-vindos a mais uma conversa da Momentos Sénior. Bem-vindos aos nossos residentes que nos estão a ouvir e a ver, aos familiares e à audiência em geral. Eu sou o Jorge Fonseca, com o meu sócio, Dr. António Rodrigues da Silva. Dr. António, quem é a nossa ilustre convidada hoje, com este sorriso maravilhoso? Ninguém melhor para apresentar a nossa convidada. Bom dia a todos os que nos estão a ver e a ouvir, que seja a própria. Mas eu desvendo um bocadinho. É a nossa enfermeira-chefe, que é a enfermeira Inácia Mochinho. Mochinho. Quem é a enfermeira Inácia? Eu sou enfermeira aqui da residência, enfermeira-chefe, coordeno uma equipa, já há alguns anos que estou cá. Há quantos? Aqui em Ávila? Aqui em Ávila, vamos a caminho de 6. 6 anos aqui na comunidade de Ávila. Sim, senhor. Maravilha. E então, estes últimos 6 anos, como é que a enfermeira não começou na área das residências sénior? Não. Quer dizer, não nesta residência sénior, mas já tive experiência antes desta, uma experiência mazinha e outra melhorzita. Eu acabei o meu curso de licenciatura e, entretanto, houve uma colega minha que me pediu para fazer... ela tinha-se casado e precisava que quem fizesse aquele tempo dos 15 dias, 11 dias, para ela ir de licença de casamento. Ou de lua de mel. Exatamente. E ela não tinha quem fizesse... quem a substituísse lá na residência. Pronto. Era a minha experiência em contexto de residências, de lar, porque eu também antes disso tinha uma versão um bocadinho errada dos lares, errada, mas quando me debati com aquela situação até não era tão errada assim, que é o estigma que até hoje continua-se a ter, e eu própria tive esse estigma das residências. Quando entrei, das residências ou dos lares? Dos lares. Tinha aquela ideia dos lares serem um asilo, sombrio, escuro, que as pessoas estão ali sentadas e que não fazem nada. Pronto, tinha exatamente a ideia de que muitas pessoas têm até a data de hoje. E fui para esta residência, primeiro contacto com idosos. Nunca pensei trabalhar com idosos, primeiramente. Não era a minha área de escolha, não é? Gostava de obstetrícia e gostava de pediatria e cirurgia também, mas acabei por aceitar. Já trabalhava no hospital nessa altura, não? Foi mesmo o primeiro contacto enquanto enfermeira. E então fui substituir a colega naqueles 15 dias. E foi péssimo, foi horrível. Foi tudo aquilo que eu acreditava que era um lar, foi aquilo que eu encontrei naquela altura. Era um sítio escuro, era um edifício inteiro, sem cuidados nenhuns, as pessoas em termos de nutrição muito mauzinho, em termos de cuidados muito mauzinhos, em termos de material para a gente poder exercer de forma com uma qualidade. Os cuidados, claro. Também não tínhamos isto, foi péssimo para mim. Felizmente esta residência já fechou, houve uma fiscalização, ou seja, essa própria residência lá já sofria algumas fiscalizações e queixas, e graças a Deus aquilo fechou. Posteriormente a isto, esta mesma colega foi para um grupo de residência já diferente, e diz-me: Inácia, vem para aqui, pá, tu aqui vais gostar, é diferente. E eu: não vou, eu não quero nada disto. Pronto, ainda com aquele pensamento é verdade, dos lares. E disse: epá, eu não quero nada disso, eu vou para o hospital e não quero. Epá, Inácia, vem cá, experimentas 15 dias. Se tu não gostares, pá, vais-te embora. Deu o contacto do senhor, liguei para a direção, pronto, fui entrevistada, entrei para lá.
Mal entrei, passando um tempo, 1 mês, 2, fui convidada para a direção técnica e ali fiquei um bocadito mais entalada, não é? Mesmo que quisesse sair, em termos de responsabilidade já era maior e dificultava-me ali um bocadinho a saída. Pronto, ali comecei a ver as coisas diferentes. As residências, por acaso, é um grupo que gera várias residências em Lisboa e fora, mas com outro cuidado, com outro nível. As casas já com cores, os cadeirões, as camas já articuladas com alguma atenção, o brio, a higienização, a alimentação, tinha nutricionista, já tinha uma outra dinâmica, não é? Tinha também animadora sociocultural, pronto, era diferente. E aí comecei a gostar desta área, pronto, e hoje estou até aqui nesta área, não trabalho só aqui, mas pronto, é aqui que é o meu cantinho e é aqui que eu gosto. Por enquanto as coisas estão a correr bem e pronto, vejo-me a trabalhar com idosos, gosto de trabalhar, aprendi a gostar de trabalhar com idosos, profissão que não fosse gostar. O que é que mais aprendeu com estes jovens de 80 anos? E eles têm muito para ensinar, para além de serem ranzinzas, não é? São muito resmungões, mas têm sempre o seu passado. Quem foi militar tem muito aquela história dos militares e descrevem aquilo todo, aquela vivência toda. Quem não foi, noutras áreas, nas outras profissões também foram passando esse testemunho e como sendo mães também, umas foram mais donas de casa, cuidavam da casa e passam-nos esse testemunho, pronto. São sempre coisas que a gente leva para a vida, não é? Sim, senhora. Então, essa segunda experiência na residência captivou-a? Okay? Como é que tem sido a experiência aqui com o Momentos? Então, já está connosco há 6 anos e é hoje responsável por toda a área de enfermaria. Por isso é uma responsabilidade grande. Por isso já sabe, não pode sair, não é? É o seguinte, isto foi sempre um crescer, graças a Deus. Primeiro a experiência má, depois a outra experiência que foi boa e esta que tem sido excelente. Pronto, temos sempre alguma coisa a aprender, há sempre quem nos traga algo de novo e estamos neste constante desenvolvimento e pronto, estou a gostar desta área, cativou-me, estou apaixonada pelos idosos. Já me vejo a levar problemas dos idosos para casa e para vir resolver no dia a seguir. Uau. E com a equipa também, não é? Coordena quantos enfermeiros? Nós neste momento somos 7, coordena a equipa de enfermagem. A equipa de enfermagem é quase que o centro para a equipa multidisciplinar que temos aqui na casa. A enfermagem não trabalha sozinha, como é óbvio, não consegue chegar a todo lado sozinha. Temos 1001 olhos cá dentro, uma equipa multidisciplinar com fisioterapeuta. Temos uma animadora sociocultural, temos uma psicóloga, temos uma diretora técnica, temos as senhoras da limpeza, temos o chefe Adriano, que eu tenho que falar dele, ele mata-me, que ele passou mal na época de Covid, não é? Porque era tantas solicitações, ele está sempre a mudar as dietas, porque é preciso mudar as dietas, tendo em conta as patologias das pessoas e tendo em conta as alterações que elas vão apresentando ao longo do seu percurso aqui na casa. Temos as senhoras da limpeza, também são muito importantes, e temos as nossas queridas auxiliares, porque sem elas nós não conseguiríamos também levar esta residência para uma excelente qualidade no nosso trabalho. Pronto. E temos os nossos diretores, não é, que também não nos falham, e é verdade, tenho um agradecimento já muito atrasado a pedir, que foi na época de Covid, que vocês foram excelentes, não é, por estarem aqui, mas se calhar muitas residências falharam porque não tiveram este apoio por trás. Nós tivemos este apoio, não nos faltou equipamento absolutamente nenhum, pelo contrário, vocês foram muito atentos em querer saber o que estava a faltar, o que não estava a faltar. Houve uma altura, as pessoas não têm noção porque não estiveram cá dentro, não sabem. Os familiares também não têm noção do que a gente passou aqui cá dentro, não é? A gente foi passando algum testemunho, mas o material chegou a uma altura que era muito, muito caro. E nós tivemos, até em contexto hospitalar, no hospital que estou, houve alturas que também foi muito difícil arranjar o material para também não falhar nada. E aqui tivemos
o tempo todo de Covid não nos falhou absolutamente nada, e isso deve-vos a vocês, porque cada vez que nós solicitamos qualquer coisa, vocês estavam, e só se pode desenvolver um trabalho de qualidade quando temos todos os recursos. Somos uma equipa, cada um põe em cima da mesa as suas valências e os seus talentos, e nós ajudamos também com aquilo que é possível da nossa parte, tendo sempre em mente o primado da satisfação do nosso residente e da nossa equipa e a excelência do seu trabalho e da sua dedicação. Como é que descreveria o dia-a-dia da enfermeira-chefe, ou se quiser de um enfermeiro de uma forma geral, aqui na comunidade, na Momentos Sénior de Ávila? Vou falar da equipa, porque como sendo chefe tem outras particularidades que vamos falar enquanto equipa. Enquanto equipa, pronto, a nossa dinâmica, a nossa residência tem enfermagem 24 horas, não é? Portanto, tem sempre um enfermeiro permanente, o que é bom, principalmente à noite. Às vezes as pessoas desvalorizam o enfermeiro à noite, mas é muito importante. Já tivemos infartos à noite, está bem? Às 2, 3 da manhã tivemos que mandar pessoas para o hospital e graças a Deus uns conseguimos recuperar, outros infelizmente perdemos. Nós temos a enfermagem 24 horas, inicialmente começamos com o turno, começando da manhã, temos os turnos com das 8 às 4, das 4 às 11, às 23 e das 23 às 8 da manhã. Pronto, nisto tudo nós temos as ocorrências, temos sempre a passagem de turno. A passagem de turno implica toda a informação de cada residente. Mesmo aquele que a gente acha que não tem alteração, nós passamos por ele e falamos sempre um pouquinho, para perceber a dinâmica também daquele residente. Temos a passagem de turno, que é muito importante. É neste momento que também fazemos e traçamos o plano de cuidados personalizado para cada doente nosso, que residente. Nós às vezes ainda temos a tendência do doente, paciente, aqui o nosso residente. Mediante a passagem de turno já estamos a trabalhar o plano de cuidados, já estamos a traçar o que vamos fazer a seguir. Ou seja, há alterações, há que haver intervenção. E seja a nível, desculpe interrompê-la, Inácia, seja a nível da medicação, seja a nível da alimentação, tudo, como referiu, exatamente, era isso que eu ia dizer. Tudo isso, não é? Passa tudo. Aquilo que as pessoas desvalorizam, como a pessoa ontem conseguia pentear o cabelo, hoje não consegue pentear o cabelo, alguma coisa está a acontecer. Certo. Uma pessoa ontem que estava mais desperta, hoje não está, alguma coisa está a acontecer. Há pessoas que a nível clínico fazem análise, têm alterações, isto mexe com toda a equipa, parecendo que não mexe. Porque nós tivermos um doente que hoje esteja mais confuso, a equipa começa logo a trabalhar. Nós temos, para além da reunião que temos diariamente e a passagem de turno com os enfermeiros, também temos com a direção técnica. Neste, pronto, temos a fisioterapeuta que está cá diariamente, temos a doutora Cristina, que também nos acompanha, que é psicóloga clínica, e temos a doutora Ana. Isto envolve tudo. Logo de manhã já estamos a dizer o que é que se passa, se a doutora Cristina pode intervir, se a fisioterapeuta tem que intervir, se temos que ligar para o chefe Adriano para alterar alguma coisa, tudo a nível do quarto de exposição, auxiliares, tudo supervisão trabalha. Das auxiliares. Exatamente, tudo trabalha, mexe a equipa toda. Ou seja, diariamente nós não podemos dizer que temos, claro que temos as nossas rotinas, mas elas modificam todos os dias, há alterações e todos os dias nós temos que nos adaptar às alterações que temos com os nossos residentes. Pronto, e isso mexe com a equipa toda. Nós precisamos de todos eles. Pronto. E dos 6 anos que está aqui connosco, a enfermeira Inácia, pronto, começamos a sentir que os familiares esperam cada vez mais tempo para procurar uma residência para o pai ou para a mãe ou para a avó. Qual é a importância da enfermagem para os familiares quando eles escolhem a nossa residência? Sim, eu acho quais as preocupações que falam consigo? Quando entram? Quando entram. É assim, muitos deles assumem que realmente trouxeram os familiares muito tarde. Mas isso pelo estigma que também têm de lares. É preciso desmistificar um bocadinho essa situação. Porque é assim, hoje em dia ninguém põe um familiar sem antes visitar uma residência. Nós temos inúmeras residências.
não é? Não são só as nossas, pelo país fora temos. Portanto, eu acho que qualquer familiar que tenha esta preocupação, este receio das residências, pode chegar numa residência e dizer, olha, gostei, tive boas informações, boas referências da residência, posso ver a vossa residência, posso acompanhar um dia na vossa residência para perceber qual é a vossa dinâmica. É justo fazê-lo. E se as pessoas se preocuparem com isso, começam a desmistificar. Não vou dizer que ainda não há residências que ainda estejam muito retrógradas, mas hoje em dia as coisas já evoluíram bastante, não é? Portanto, eu acho que as pessoas, antes de colocarem um familiar, devem estudar a residência onde vão colocar. O que é que tem nesta residência para oferecer o meu familiar? A partir daí eu acho que os medos começam a desaparecer, não é? E sim, ficam com este receio pelo estigma das residências. Eu não queria trazer o meu pai tão cedo porque tenho a sensação de abandono, vou colocá-lo num lar. Ele sempre viveu em casa e tem uma cuidadora. Só que cuidadora em casa não é tudo, não suprime todas as necessidades. O olhar clínico, provavelmente não desvalorizando o trabalho da cuidadora em casa, mas o olhar clínico é diferente, não é? Porque nós aqui, tendo uma equipa multidisciplinar, está todo mundo atento. Está todo mundo atento. Mesmo aquilo que o enfermeiro se calhar não viu, o outro já viu. Entende? Pois, e as tem intervenções uma visão mais holística da pessoa. Exatamente. E as intervenções começam daí. Tragam os vossos familiares, porque tragam os vossos familiares logo que haja necessidade de trazê-los, que vejam que alguma alteração em casa já está a acontecer. As demências, há inúmeras demências, não é? Que às vezes os familiares não conseguem acompanhar. Porquê? O familiar está sozinho em casa, está com a cuidadora, os filhos têm que ir trabalhar. Infelizmente, não temos este apoio a nível social, não é? Que nos permita estar em casa com o nosso idoso a 100%. Temos que pôr alguém a cuidar do nosso idoso para nós irmos trabalhar e para poder lá ganhar, ter um rendimento para sustentar e fazer. Exatamente. Portanto, o cuidador em casa não vai ter este olho clínico, não vai se aperceber de certas coisas que acontecem. O espaço físico, não é, das casas também, às vezes já não permite que o idoso esteja em casa sozinho. Um idoso sozinho em casa, ele até pode dizer que comeu. Ainda agora fui dar medicação a uma pessoa que disse que não tomou medicação e tomou. Tive que telefonar para a colega para confirmar que a senhora... E eu vi o blister vazio. Ou seja, a senhora tomou a medicação e dizia que não tomou a medicação. Isto em casa também acontece. Eles esquecem-se. Eles têm... De tomar ou de tomar em excesso às vezes. Exatamente. Porque às vezes já se esqueceram que a tinham tomado. Que a tinham tomado e voltam a tomar. Portanto, é isto, é a nutrição. Ficam mais desnutridos porque também estão sozinhos, não há estímulo e vão perdendo o apetite. Pronto, estão lá, vão comendo porque estão ali a serem insistidos pela cuidadora, mas depois não há aqui aquele estímulo de verem os outros e perceberem as rotinas que têm que comer, o pequeno almoço, lanche, jantar. Em casa saltam refeições, não é? Os filhos também não conseguem acompanhar, hoje estão bem, amanhã estão menos bem. Não bebem muita água? A água é um problema. A água é um problema, acho que nós vamos sofrer isto também quando chegarmos a esta idade. Pronto, o idoso vai perdendo os reflexos de ter necessidade da água. Ele acha que não tem necessidade de beber água porque vai perdendo esses reflexos da secura da mucosa. E é preciso insistirmos com reforço hídrico, porque é no reforço hídrico que a gente evita, seja infecções urinárias, seja desidratação. Muitas vezes a desidratação leva à confusão mental, vão piorando o seu estado clínico e daí temos que arranjar estratégias. Quem não gosta da água, vamos pela gelatina, vamos pela água que tem aqueles sabores. Exatamente, chá. Temos que arranjar aqui estratégias para eles beberem água, também os sumos, pronto, não açucarados. Hoje temos imensa coisa que podemos, há muita oferta, exatamente, que podemos complementar essas necessidades. Uma das maiores satisfações que eu tenho tido, que nós temos tido desde que estamos nesta residência, é ver a preocupação do familiar quando procura uma residência
depois tomam a decisão, a primeira semana, depois a segunda semana, a maior satisfação é ver a tranquilidade na família. Dizer, uau, ok? Como é que sente essa situação depois também de ver os familiares com toda essa preocupação ao princípio, depois passando 2 semanas ou 1 mês, como é que é a relação assim, consigo? Os familiares quando entram com... Quando vêm meter os familiares aqui, não é? O seu idoso, vêm com muitas preocupações, não é? Muitos medos. Como é que há de ser a adaptação, exatamente, a adaptação do idoso, porque ficam com aquela sensação sempre que vieram depositar quase o idoso, de culpa, exatamente, de culpa. O que nós vimos aqui é que muitos deles, nós até brincamos, não é? É uma expressão que a gente usa, mas não vou utilizar aqui, que, ninguém está a ouvir. Que eles quando entram, muitos deles dizem, eu vim meter a minha mãe aqui, mas é só durante um tempo, é 1 semana, 15 dias, vão de férias, têm esta necessidade também na altura das férias, para descanso do cuidador, passando um tempo, eu vou prolongar a estadia da minha mãe mais 1 mês, eu vou estar, olha, a minha mãe já não quer ir para casa. Pronto, porque há este cuidado em toda a equipa, e eles quando entram tem que haver uma articulação entre a equipa e o familiar, porque não temos aqui nada a esconder. Ligue sempre que quiser, isto nós metemos sempre à disposição. Ligue sempre que quiser. Ou visite sempre que quiser. Exatamente, tem as visitas atualmente não estão restritas, portanto, visitem sempre que quiser. Levem o vosso familiar sempre que possível para o exterior. Levem o vosso familiar sempre que possível para casa. Muitos achavam que não era possível levar para casa, mas nós arranjamos estratégias até para quem anda em cadeira de rodas, ir para casa e fazer as coisinhas todas, e ir passear um bocadinho e estar um bocadinho em contexto familiar. E os familiares, ao perceberem esta dinâmica de equipa e que podem estar muito mais tranquilizados e que afinal o meu idoso não fica apenas na residência, eu consigo sair com ele, eles ficam muito mais tranquilos. Temos outra situação também, que é o idoso quando tem consultas. O idoso quando tem consultas, a deixar aqui tranquilizar, porque alguém há de ver isso, os familiares há de ver isto, alguns familiares que já tiveram essa experiência. Em casa, muitas vezes, os filhos têm que faltar ao trabalho para levar o seu familiar à consulta. Uma consulta médica, sim. Aqui não precisa de fazer isto. Não pode ir, nós até temos atenção de ligar um bocadinho antes, uns dias antes da consulta, para perceber se o familiar tem como levar o seu idoso à consulta, mãe ou pai, ou se porventura precisa da nossa ajuda. Se precisar da nossa ajuda, tem sempre alguém que vai acompanhar o idoso a uma consulta médica, ou o que tiver. Há sempre uma auxiliar, enfermeiro não, porque o enfermeiro tem que ficar aqui, mas tem sempre uma auxiliar, tem a nossa psicóloga, tem sempre a equipa que está sempre disponível. Inácia, conseguiste arranjar alguém? Olha, eu consigo. Portanto, isto é uma situação que os familiares deixam de estar preocupados. Análises, as análises são feitas aqui por nós. Temos a equipa da Germano de Sousa, que vem, recolhe, faz a colheita, quer dizer, nós fazemos a colheita e eles levam para o laboratório, portanto, tem tudo. Ótimo. Exatamente. Tem tudo para estar bem e para estarem menos preocupados. Exatamente, e uma das maiores preocupações, e que infelizmente temos visto, enfim, com demasiada frequência, eu diria mesmo, são as quedas, não é? E quando a pessoa está sozinha em casa, para já, enfim, o problema da solidão, de estar ali sozinha, mas quando existe uma queda em casa e a pessoa está sozinha, é um problema acrescido, não é? Como é que se minimiza, no seu entendimento de técnica de saúde, profissional de saúde, digamos, a reduzir este risco de quedas? E assim, nós aqui na residência é diferente da sua habitação, do seu domicílio, não é? Um idoso que ainda esteja em domicílio, nós temos que quase que instruí-lo a fazer ensinos de como deve organizar o seu espaço dentro de casa. O idoso, o residente, pronto, em casa, o que é que acontece? Muitas vezes é elevada a confiança que eles têm.
de que nada vai acontecer. Eu ainda sou capaz, eu faço as minhas coisas. E é esse excesso de confiança que eles não conseguem perceber as suas limitações. Tendo em conta essas limitações, mais o espaço físico, que às vezes, o espaço físico tem tapetes na casa, os espaços são reduzidos, exatamente, não querem usar... As esquinas. Exatamente, as esquinas, não querem usar os auxílios de marcha. Na casa de banho, infelizmente, há várias pessoas que ainda não conseguem fazer obras na casa para adaptar as casas de banho às necessidades da pessoa idosa, não é? Porque há utensílios que têm, e tirar a banheira e reduzir estas quedas. Eu vou contar aqui uma história. Eu uma vez fui ao supermercado, perto de casa, e estava uma idosa. Eu entro e a idosa estava a tirar a fruta. A idosa teve um desequilíbrio. Eu agarro. Então, está tudo bem? Sim, está tudo bem. Passou mais um bocadinho à frente, mas isto nem 5 metros fez. A idosa volta a ter um desequilíbrio, mas ela estava a andar com aqueles carrinhos de compras. Sim. Voltou a ter um desequilíbrio. Às tantas, quando chegamos ao pé do pão, a senhora, que já estava novamente a desequilibrar-se, eu acabei por me chatear. Eu disse: minha senhora, eu peço desculpa. A senhora tem que andar com auxílio de marcha, uma bengala, um andarilho. Isso é que era bom, olha agora, vou andar com um andarilho. Pareço uma velha. Quer dizer, as pessoas não têm noção que chegou exatamente, que chegou aquele momento que... Aqui na residência é um bocadinho diferente, porque nós já adaptamos a nossa residência para esse tipo de situações, ou seja, os nossos espaços são amplos, não temos nada que possa obstruir o percurso, a marcha da pessoa. Temos a iluminação, uma boa iluminação, temos o cuidado dos sapatos, a roupa com que a pessoa usa, porque acontece muito no idoso ter as roupas, principalmente nos homens, a roupa já está um bocadinho mais larga, já vai caindo para os pés, já está ali quase a tropeçar na roupa, e o sapato que também já é largo. Nós aqui temos este cuidado, a adaptação da roupa, do sapato, do auxílio de marcha. As cadeiras de roda também, tem que se ter aqui algum cuidado. Outra coisa é quando eles estão descompensados, é fazer a imobilização com a faixa abdominal, que também é outra segurança também para prevenirmos aqui o risco de queda. Infelizmente ainda vamos tendo aqui algumas quedas, porque muitas vezes são os familiares que não querem. Normalmente falamos com a equipa, o Dr. Piero, que é o nosso médico aqui, responsável. Quando vimos uma alteração destas e que já há necessidade de imobilização, a imobilização, às vezes as pessoas pensam que a pessoa está a amarrar o seu familiar, mas não, hoje em dia já temos outro tipo de contenções que a nível de imagem não tem tanto impacto. E às vezes são os próprios familiares que não querem que os familiares sejam imobilizados, e desta forma vamos tendo ainda algumas quedas, infelizmente, aqui na residência. Mas certamente têm mais em casa, aparecem mais com as fraturas do colo de fémur, que são das fraturas mais complicadas, que levam à morte do idoso. Ainda vão aparecendo aqui estes casos, que depois acabam por ficar cá, porque veem que realmente as limitações, acabam por aceitar as suas limitações. Enfermeira Inácia, temos visto, e é uma prática das nossas comunidades, aqui em concreto da comunidade da Momento Sénior de Ávila, um conjunto de atividades. De facto, olhando ali, seja para o elevador, seja para o diretório, aquilo é atividades todos os dias. É um excelente complemento, claro, digamos, a uma terapêutica mais química, não é? Mais laboratorial, para a saúde e o bem-estar das pessoas. O que é que pensa disso como enfermeira? As atividades são muito importantes, porque nós temos inúmeras atividades, e cada atividade é adaptada, é mais um plano que é personalizado para cada residente, cada limitação. Nós estudamos, há atividades que há residentes que podem participar, outras, ou seja, vamos adaptando as atividades à situação do nosso residente.
Portanto, a atividade, claro que as atividades são muito, muito, muito importantes, porque é a partir daí que também temos algum estímulo a nível cognitivo, motricidade fina, raciocínio, pensamento, cálculo. Quer dizer, é nestas atividades que também conseguimos levantar alguns diagnósticos ou, então, até suprimir alguns déficits que as pessoas tenham e através das atividades vão superando, vai lá, estas situações, não é? Podemos dizer, no caso das demências, quanto mais estimuladas as pessoas forem, vai retardando o processo demencial, não é? Portanto, há este trabalho, há este plano que é feito para isto. Há as pessoas que têm o AVC, que também há atividades muito específicas para o doente com AVC, para poder ter a recuperação. Temos a terapeuta da fala, temos a motricidade fina, temos alguns jogos que são específicos para o AVC, para haver ali algum estímulo. Depois isto também logo a seguir entra logo a fisioterapeuta. Entra logo uma psicóloga, portanto isto é uma equipa, não é? É uma equipa, está sempre, exatamente, estamos sempre a trabalhar a equipa no sentido de alertar, olha, hoje se calhar tens de trabalhar isto, olha, se calhar hoje vi isto, tem um tipo de fazer isto, olha, a doutora Cristina tem um tempinho para ir falar com a residente X, portanto isto. E por isso temos cada vez mais pessoas com mais de 100 anos até, não é? Pois temos, tão bom, olha, é mesmo. E é uma alegria, lembro-me aí de um aniversário. E temos, as pessoas ainda estão cá, felizmente ainda estão cá. Exatamente, connosco. Que é uma alegria, sim, não é? Temos uma senhora com 102, outra com 101, temos pós 90, temos muita gente com 90 e picos. É verdade, o que é sinónimo também de tem a ver com a qualidade de vida, com os cuidados, exatamente, tudo. Mas tudo. Também temos pessoas bem mais jovens, completamente independentes, que estando em casa, mas porque é que eu estou em casa sozinho, sem convívio, enfim, social, sim, muito pouco frequente, com familiares ou amigos, e vêm viver para cá e estão cá, saem quando querem, visitam ou são visitados quando querem. Como é que é a enfermagem para essas pessoas? É assim, há sempre alguma coisa que se faz, até porque eles gostam muito de conversar connosco, eles sentem uma segurança. Isso não é realçar aqui o papel da enfermagem, mas que eu disse há pouco, o papel da enfermagem aqui é o cerne, é o centro. Toda a gente quer chegar à enfermagem, toda a gente confia na enfermagem. O que é que acontecia? Alguma alteração, alguma situação, temos senhoras que vão agora, tem um casal agora que vai de férias para casa, da Páscoa, e já está preocupado. Enfermeira, eu preciso falar consigo, eu preciso de algumas sugestões para ida para casa, que eu vou fazer para não vir pior. Pronto, tem alguma situação ali mais melindrosa que quando vai para casa às vezes vem pior. E nós temos algum receio porque já estão tão equilibrados e depois vão para casa e para nós entristece virem um bocadito mais debilitados. Mas é engraçado que eles vêm logo perguntar como é que têm que fazer e a medicação e tudo. E quando não telefonam, atenção, eles muitas vezes vão para casa e a seguir telefonam. Enfermeira, estou aqui com uma dúvida, estou aqui, imaginemos, com dor de estômago, posso tomar não sei o quê? Pronto, esses conselhos que nós vamos dando. Mas é verdade, temos aqui gente mais jovem, na ordem dos 70 e picos, mas que vão fazendo a sua vidinha, é verdade, vão para o café, tem um grupo com a doutora Cristina anda aí a desencaminhar o pessoal todo, levam-os para os cafés, andam por aí nas galhofadas, eu já disse qualquer dia, olha, não sei. Pronto, eles saem, eles têm as suas rotinas, têm os seus passeios matinais, têm um grupo muito ativo aqui na residência que participa, vão aos passeios matinais, vão ao cinema, vão almoçar, lanchar com amigos. Enfermeira, eu hoje não almoço, eu hoje não lancho porque vou sair com os meus amigos. Pronto, é assim, eles saem, isto aqui não é nenhum depósito, exatamente, eles estão na sua casa, têm uma outra vigilância, mas podem fazer a sua vida normal, podem ir a casa, há pessoas que têm as casas fechadas e vão a casa, enfermeira, vou abrir a janela de casa, vou fazer a cama de lavado, que nós ficamos a pensar, mas se não dorme lá, vai fazer a cama de lavado, mas vão, têm este papel ativo e o que é bom, não é? Também.
É isso, é a nossa dinâmica aqui da casa. Então, vamos mudar um pouquinho o assunto. Nós, graças a Deus, tem corrido tudo bem, mas ouve-se no setor que há falta de profissionais, especialmente na área da enfermagem. Nós, por a razão que seja, temos conseguido estar bem. O que é que aconselha a outros profissionais na área para poderem experimentar ou ver esta área da geriatria, ok? Porque o que a gente vê, muitos dos jovens enfermeiros, quero trabalhar no hospital. Quero trabalhar no hospital para ganhar experiência, para amanhã depois poder ter mais flexibilidade. Mas aqui também se tem muita experiência, não é? O que é que aconselha a esses jovens que estão a pensar, se calhar, a dedicar-se mais à geriatria do que outro tipo de enfermagem? O que eu aconselho realmente é as pessoas experienciarem. Não tem como não experimentarem para perceberem qual é a dinâmica, porque o enfermeiro é preciso em todo lado. Não é só no contexto hospitalar que a gente ganha experiência. Aqui também se ganha. Eu ganhei muita experiência aqui, enquanto enfermeira, porque nós vamos tendo várias situações e vamos ter que estudar, vamos ter que ir fazer uma formação para complementar as falhas que vamos tendo ou situações novas que vão aparecendo. Portanto, aconselho vivamente os colegas, o mesmo receio que eu tive, e hoje posso falar de forma diferente, posso desmistificar isso, da mesma forma aconselho os colegas a experienciarem, porque a área da geriatria é uma área muito vasta, tem muita coisa, acontece muita coisa. Portanto, a experiência aqui também temos. Não temos a experiência de funcionar, de ter um acesso, infelizmente não temos porque não nos é permitido em residências, mas temos tudo o resto nós temos. Somos nós quem alertamos, é a equipa, médico, quando digo nós, é a equipa clínica, o corpo clínico com o Dr. Piero e toda a outra equipa multidisciplinar que conseguimos aqui levantar alguns diagnósticos e sugerir à família alguns encaminhamentos para consultas externas, seja de neurologia, psiquiatria, fazer um ataque, fazer uma ressonância, alguma coisa que seja, porque pronto, aqui não conseguimos fazer isto, não é? Tem que ir mesmo para o hospital ou algumas clínicas fazê-lo. Mas, quer dizer, nós levantamos este diagnóstico e é tão bom quando a gente consegue chegar a tempo de prevenir coisas não é? que podem avançar para uma coisa pior. A tempo. Nós ficamos contentes. Olha, afinal, fomos a tempo de... Não é? Evitamos males maiores, não é? E se calhar os residentes aqui, por ter acompanhamento 24 horas, esse é o nosso grande objetivo. Exatamente. Quando a pessoa já vai para o hospital, já vai numa situação que é, pronto, para resolver, não é? Exatamente. Não é de prevenção. Não, e aqui os enfermeiros têm essa capacidade de prever o que é que está a acontecer para que não vá para mais Exato, porque não evolua, exatamente. E por vezes, quando são mesmo necessários enviarmos para o hospital, já ficam no hospital extrema, muito exatamente. menos tempo, porque é um tratamento específico, porque já há todo um tratamento que é feito aqui em casa, não é? Sim. Há aqui coisas que a gente faz imenso, que é para evitar as idas ao hospital, não é? Porque a gente sabe que estamos cuidamos de uma população mais fragilizada e o facto de muitas vezes irem para o hospital vão por uma coisa que se calhar se trataria em 1-2 dias, ou para fazer um exame, porque pronto, há pessoas que, por exemplo, que têm... Já se começa a detectar... Exatamente, detecta-se ali qualquer coisa e nós pensamos, pronto, tem que ir fazer um raio-x ou tem que ir fazer um ataque para nós percebermos, não podemos ter esta pessoa aqui, temos que vigiar, temos que monitorizar, está um bocadinho fora do nosso alcance, temos que mandar para o hospital. E às vezes, quando vão, a equipa também no hospital quer ter aquela vigilância 24 horas, 48 horas para ter certeza que aquela pessoa está bem para voltar para casa e muitas vezes acaba por ultrapassar este tempo e é quando ultrapassa este tempo que muitas vezes apanham outras infecções nasocomiais em contexto hospitalar. Pronto, e aí vêm com outras coisas, já nos aconteceu imenso também, não é? E daí a gente evitar as idas para o hospital e podemos dizer que eles aqui só vão mesmo em caso
último, que a gente não consegue. Mas mesmo em caso último, já vão com a patologia já identificada e no hospital já conseguem resolver logo. Já, porque nós fazemos também o acompanhamento, fazemos sempre um relatório que acompanha o nosso residente, todo o histórico clínico, exatamente, portanto, à partida já vai um bocadinho estudado, vá lá. E isto é uma coisa que não se consegue pôr um valor nesta... Nem é possível quando a pessoa está em casa, não é? Não. Porque não se consegue acompanhar da mesma forma. De dúvida ou de maior necessidade, o que as pessoas fazem e bem é chamar o 112. Portanto, e há um trabalho prévio que felizmente nestas casas, não só na nossa, mas felizmente nas boas residências que começam cada vez mais e bem a haver na nossa sociedade, isso é um valor extraordinário. Às vezes o que tem acontecido muito aqui na residência, as entradas nos nossos residências aqui é precisamente isto. Os familiares precisam levar um susto em casa com alguma situação, alguma alteração extrema, para eles perceberem que é preciso colocar o idoso numa residência onde tem uma vigilância de 24 horas. E é aí que eles telefonam e têm a preocupação de saber se aquela residência tem enfermagem 24 horas. Infelizmente não são todas as residências que têm enfermagem 24 horas. A nossa tem, felizmente é a nossa, e se calhar outras residências também terão certamente. Mas já se percebe esta preocupação dos familiares antes de colocarem numa residência. Tem enfermagem 24 horas, tem médico, e se acontecer alguma coisa, quem é que acompanha o meu pai ao hospital? Quem é que faz isto? Quem é que faz aquilo? As análises, nós temos que nos preocupar. Não tem que se preocupar com nada. Eles põem os idosos aqui, nós estamos aqui para cuidar, os seus familiares, não é? E é este trabalho que tentamos desenvolver da melhor forma, com a melhor qualidade possível, com a equipa que temos também. Sem dúvida nenhuma. E uma das situações que nós já trazemos esta aprendizagem do grupo para os profissionais que nos estão a ouvir, nós aceitamos, igual que aceitamos um idoso vir passar um fim de semana connosco ou uma semana para conhecerem a casa, para os familiares conhecerem, nós também autorizamos dias de observação, onde o enfermeiro pode vir passar um dia connosco e acompanhar o enfermeiro ou uma auxiliar ou na cozinha e sentir que, ver o ambiente, ver as pessoas com quem trabalham, a equipa, etc. E depois ao final podem dizer, olha, ótimo, nunca pensei que era assim, não é para mim, mas pelo menos já fico a saber, não é para outras pessoas. Ou então, olha, é engraçado, é um ambiente muito bom, se calhar gostaria de trabalhar numa situação destas, e nós damos a oportunidade às pessoas passarem um dia de observação connosco e conhecerem não só os residentes ou os idosos, mas também os profissionais que quiserem vir passar um dia connosco, estão à vontade e vêm passar em qualquer uma das áreas. Porque nós gostamos de pessoas que se adaptem, é quase como o jogador de futebol que vai às captações, não é? Ou um ator que faz os castings, não é? Nós não temos problema nenhum que venham fazer um casting ou uma adaptação sem qualquer compromisso dos dois lados, não é? Exatamente. Sim. Só para conhecer o ambiente, conhecer a casa, será um dia seguramente bem passado. E depois cada um decide. Mas já temos enfermeiros mais jovens a aderir a trabalharem na residência. Nós tivemos aqui colegas que vieram para cá estagiar como alunos, foram trabalhar para o hospital e hoje estão connosco, portanto. Mas isso é muito por culpa da enfermeira Inácia, esse sorriso, essa simpatia, esse entusiasmo. Mas a equipa tem um líder, ok? E já da nossa parte não podemos estar aqui com toda a equipa, mas dá um abraço forte para todos eles, porque essa equipa é maravilhosa e somos uma equipa da Liga dos Campeões, não é? Tem feito um excelente trabalho. Sim, estamos a desenvolver um bom trabalho. Muito obrigado. Ótimo. Obrigada também. Obrigado, enfermeira Inácia. Então isto é a primeira entrevista, mas eu acho que vamos ter a enfermeira Inácia mais vezes, está bom? Ai. Está bem. Está bem? Sempre. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos e cá estaremos para a próxima conversa. Sim, senhor. Um bom dia para todos.